As almas do purgatório podem nos ajudar? Como? De que jeito elas podem ajudar a nossa vida? Antes de responder essa pergunta, devemos lembrar que também nós podemos e devemos ajudar as almas do purgatório por um ato de caridade, pois as almas do purgatório necessitam de nossa ajuda. As almas do purgatório sofrem muito e nós temos todos os meios de ajudá-las, tanto as almas de nossos parentes, amigos, conhecidos, quanto dos que não conhecemos. Ajudar as almas do purgatório é um grandioso ato de caridade. E assim, do mesmo jeito que podemos ajudar as almas do purgatório, elas também podem nos ajudar. Sobre isso, vamos ouvir um pouco o que os santos nos dizem e o que os santos nos ensinam. Santa Catarina de Bolonha diz: quando eu quero obter alguma graça de Deus, recorro às almas do purgatório e sinto que sou atendida por causa de sua intercessão. O beato Ângelo Dacre diz: a minha vocação religiosa e sacerdotal é uma graça imensa que eu atribuo à minha cotidiana oração pelas almas do purgatório, que ainda menino eu aprendi com a minha mãe. Olha só que grandiosa frase do beato Ângelo Dacre. Ele diz que sua vocação foi uma graça concedida pelas almas do purgatório, as almas do purgatório que concederam esse benefício. Isso por causa das orações diárias que ele fazia pelas almas do purgatório desde pequeno, desde menino. Quanta graça! Um simples ato de todo dia se lembrar das almas do purgatório e rezar por elas rendeu-lhe esse enorme benefício, essa enorme graça que foi sua vocação religiosa e sacerdotal. Mais um santo nos ensina, São Contardo Ferrini. Todos os dias eu ouço a Santa Missa pelas almas do purgatório. E a este piedoso costume eu devo tantas graças que continuamente recebo para mim e para os meus amigos. Olha só o que São Contardo nos ensina. Grandes graças ele recebe não somente para ele, mas também ele pede, e as graças são passadas também para os seus amigos. Mais um santo nos ensina, São Leonardo de Porto Maurício. Caminhando pela rua, no tempo livre, eu rezo sempre pelas almas do purgatório. Essas santas almas, com sua intercessão, me salvaram de tantos perigos da alma e do corpo. Olha só, mais uma preciosa dica. Assim como os santos, todos esses sempre estão dizendo que as almas ajudam e ajudam muito. Agora, São Leonardo de Porto Maurício diz que as almas salvaram ele de perigos da alma e do corpo, de muitos perigos de alma e do corpo. Olha só quantos benefícios nós não poderíamos obter também. E São Leonardo ensina, olha, durante os dias, quando eu estou com tempo livre, andando pelas ruas, eu vou rezando pelas almas do purgatório. Imagina que simplicidade! Nós também podemos fazer isso quando estivermos andando pela rua, estivermos andando de carro. Quantas e quantas vezes não podemos fazer isso também? Ir rezando, ir lembrando das almas do purgatório, ir pedindo o seu sufrágio, mesmo se for andando e oferecendo Ave Marias pelas almas do purgatório. Olha que preciosidade! Isto é muito importante para nós lembrarmos. O beato Ângelo Dacre, como nós vimos, falou que o que rendeu a ele a sua vocação foram as orações cotidianas. Agora São Leonardo de Porto Maurício também, constantemente rezando pelas almas do purgatório. Essa é uma importante lição, rezar sempre pelas almas do purgatório, não somente no mês de novembro, mas criar isso como um hábito para as nossas vidas. E Santa Catarina de Gênova diz: nunca pedi graças às almas purgantes sem ser atendida. Pelo contrário, aquelas que eu não pude obter dos espíritos celestes, eu as obtive pela intercessão das almas purgatório.
Então, Santa Catarina de Gênova nos ensina. Ela pediu, já fez muitos pedidos para os santos, mas não obteve. Quando ela não obtinha, ela pedia as almas do purgatório e sempre as obteve. Um exemplo de tudo que foi falado. Guilherme Freycinet foi um livreiro muito conhecido em Colônia e conseguiu 2 graças por meio da ajuda das almas do purgatório. O Guilherme Freycinet, o livreiro de Colônia, disse: durante o feriado eu fechei minha livraria e fiquei em casa. Peguei para ler um bom e piedoso livro sobre as almas do purgatório. Enquanto estava ocupado na leitura, me vieram dizer que meu filho estava com sintomas de uma doença muito grave. A doença progredia rapidamente e a criança estava em perigo sério de vida. Os médicos não nos davam esperança. Nessa grande aflição, resolvi fazer um pedido às almas do purgatório e fiz a promessa que distribuiria gratuitamente 100 exemplares do livro sobre as almas do purgatório. Senti uma grande esperança e meu filho começou a melhorar. No dia seguinte, ele já estava completamente curado, contra todas as expectativas. Cumpri a promessa. Passaram-se 3 semanas e uma doença atingiu minha mulher. Ela tremia por todo o corpo e se atirava ao chão em convulsões, até ficar sem sentido. Chegou a ficar inclusive sem fala. Empregaram todos os meios, mas sem solução. Fui à igreja e prometi distribuir 200 exemplares do livro sobre o purgatório. Minha esposa melhorou e eu cumpri a promessa. Sempre fui muito grato às almas do purgatório. Que lições podemos tirar de tantos ensinamentos sobre as almas do purgatório? Primeiro, que de fato elas nos ajudam, as almas do purgatório nos ajudam. Devemos ter fé na sua intercessão. Sempre elas nos ajudam conforme nós vamos os ajudando. Então, sempre ter presente isso. Devemos todos os dias rezar pelas almas do purgatório. Ofereça o seu terço, faça como São Leonardo de Porto Maurício. Quando você estiver tempo livre, ofereça Ave Marias, Pai Nossos, orações próprias para as almas do purgatório. Ofereça sempre. Assim também como o Beato Ângelo nos ensinou, todos os dias, cotidianamente, sempre faça orações pelas almas do purgatório, ofereça a comunhão, a Eucaristia pelas almas do purgatório, tenha sempre essa lembrança. Eu vou todo dia dedicar nem se for uma oração pelas almas do purgatório. E quando estiver alguma necessidade física ou espiritual, peça a intercessão das almas do purgatório. Que tenhamos esse precioso exemplo gravado em nossos corações e durante todos os dias, não só do mês de novembro, mas todos os dias, dediquemos uma parte de nossas orações, nem se for uma Ave Maria, pelas almas do purgatório, que com certeza essas almas vão nos ajudar. Vão dar graças físicas e espirituais, vão nos livrar de diversos perigos e situações, assim como os santos aqui mostrados nos ensinam. Que sempre possamos ajudar as almas do purgatório e que essas almas também nos ajudem.